Saudações poéticas. Para quem não me conhece, eu sou o Luxor Kron. E sejam todos muito bem-vindos ao Jardins de Luxor nessa noite para lá de especial, que nós vamos ter aqui o grande lançamento, o aguardado lançamento do meu segundo livro de poesias, o livro A Sincronia Perfeita. Para esse momento especial, eu queria começar a noite chamando nossa convidada da Efêmera Sintonia, Genesi Pizzi. Então vamos abrilhantar nosso lançamento. Gente, ó, Efêmera Sintonia e Editora Hexa, que são grandes parceiras do Jardim de Luxor, nesse projeto de lançamento do livro A Sincronia Perfeita, assim como também foram parceiros demais no lançamento do meu primeiro livro de poesias, que foi o Aurora Tardia. Então, é muito importante contar com a presença aqui dos colaboradores, aquelas pessoas que sempre estiveram conosco junto aí nesses projetos literários, tá certo? Vamos aguardar aqui a Genesi. Boa noite, Genesi, tá me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo, sim. Opa, muito bom ter você aqui, tá bom? Tava explicando para todos aqui o tanto que a Efêmera Sintonia e a Editora Hexa são parceiras do Jardim de Luxor nesses projetos literários que nós temos feito aí nos últimos 2 anos. Então saiba que é um prazer muito grande estar com você aqui essa noite. O prazer é todo meu. Certo. Reparando aqui também o pessoal da Editora Hexa, acabou de entrar, acabei de falar neles. Eles acabaram de aparecer por aqui. Bom, gente, antes de começar, queria lembrar o seguinte para vocês. Foi anunciado aí nas redes sociais, né, que a gente faria um sorteio no final da live, o sorteio de um exemplar físico, tá, do livro A Sincronia Perfeita. E nós vamos manter, claro, combinado, tá, a promessa é dívida. Só vamos explicar um pouquinho aqui no começo como que vai funcionar esse sorteio. Ao longo da live, vocês podem deixar aí comentários e perguntas, tá? Perguntas livres sobre carreira literária, especificamente sobre o livro A Sincronia Perfeita, são mais que pertinentes, muito bem-vindas. E todas as pessoas que comentarem ou fizerem perguntas, no final da live, quem ficar até o final, nós vamos fazer um sorteio e anunciar entre essas pessoas que colaboraram aí com a sua participação e sortear entre elas o vencedor, o grande vencedor que vai receber em casa, tá bom? Autografado, o livro A Sincronia Perfeita, lançamento da Editora Hexa. Então ficou entendido, né? Fácil participar, basta comentar, basta perguntar, perguntas direcionadas aqui, todas serão lidas, tá bom? E dentro do possível vamos buscar responder todas, mas mesmo que não seja respondida, só de colocar lá a sua pergunta, o seu comentário, já está participando do sorteio, tá bom? Nós queremos a participação de todos. Eu costumo dizer que poesia é sentimento e aqui no Jardim de Luxor é o seu espaço. Então, hoje, mais do que nunca, eu gostaria que isso fosse muito verdade, porque vou adorar a participação de todos vocês aí via chat e, eventualmente, com o microfone aberto também, quem quiser participar de forma mais intensa, mais próxima da live aqui, o autor também vai adorar. Tá legal? Então, Genesi, é isso. Vamos começar, então, nossa conversa? Vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, os que estão participando da live e os que ainda vão participar. Luxor, então vou começar fazendo uma pergunta para você. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você, quantas obras você já escreveu e o que te levou a motivação, a te motivar a começar a escrever e se tornar um escritor. Bom, bem, como eu me apresentei no começo, né, sou o Baldez, mas assino com o Jardim como o nome de Luxor Kron, no perfil Jardins de Luxor. Depois de algumas poesias publicadas, participar de algumas coletâneas, eu decidi me aventurar a publicar o primeiro livro de poesias. Foi quando eu encontrei o pessoal da Editora Hexa e também da Efêmera Sintonia, que conseguiram aí tornar possível viabilizar o lançamento desse primeiro livro e agora também do segundo. Eu sempre escrevi poesias, alguma coisa de microconto, não costumo escrever contos e estou começando a me aventurar aí na área de escrever também romances, tá? Mas está um projeto bem embrionário, comecei a escrever agora e quem sabe daqui a um tempo não tenha novidades também com outros estilos de escrita. Mas no começo eu escrevo poesias, tenho esses 2 livros, né, a Aurora Tardia, lançado em março do ano passado, e agora, fevereiro, março desse ano, A Sincronia Perfeita. E boa parte da minha produção literária você já pode encontrar no perfil Jardim de Luxor. A maioria das poesias estão lá, porque eu faço questão de deixar
de forma gratuita, acessível, e o livro mesmo é para quem gosta mesmo, faz questão de ajudar, de colaborar com os projetos, porque, na verdade, quem é escritor amador, a gente termina usando os recursos de um livro para financiar os outros e dar continuidade aos projetos, né? Mas, aos poucos, a ideia é ir tornando pública também as poesias do novo livro, para que, independente de aquisição de livro, todos possam compartilhar, né? Porque o que a gente fica feliz é levar nossa mensagem aí para o público, seja por qual canal, por qual meio for. Bom, eu percebi, né, que eu tinha uma certa facilidade para a escrita mais recentemente. Eu sempre gostei de literatura e poesia, mas não tinha ainda me aventurado com a escrita. Isso aconteceu de uns 2 anos para cá, coincidiu com a descoberta tardia da TDAH, né, uma neurodivergência, e depois outras mais que eu estou investigando. E eu comecei a reparar que eu tinha sensibilidade e também criatividade para expressar em palavras os meus sentimentos. E isso encontrava ressonância com os pensamentos e os sentimentos de outras pessoas. E como o retorno foi muito positivo, então comecei a perceber que sim, dava para fazer a diferença, dava para levar algo de bom para as pessoas através da escrita, tá bom? Eu não sou muito bom em comunicação oral, não tenho uma boa fala, não sou um bom orador, não tenho um bom discurso, mas eu reparei que havia um talento em transformar em palavras, de forma criativa, de forma rica, de forma bem escrita, né, esses sentimentos, e aí que eu comecei a ter retorno positivo e reparei, nossa, que legal, né, que legal que as pessoas gostam. E veio uma confirmação externa de que era um caminho certo, era um caminho a seguir na vida, me dedicar aí um pouco à literatura. E mais ou menos isso, uma carreira curta, né, mas bem produtiva, né, consegui o 2º ano aí escrevendo, eu estou aí no 2º livro. E acho que é isso, sobre minha curta carreira, é mais ou menos isso, né? Foi uma descoberta de talentos inesperada até. Que bom, parabéns, e é ótimo a gente poder ajudar as pessoas através da escrita, né? Sim. A escrita é tudo aquilo que nós temos em mente, os nossos sentimentos colocado ele de forma escrita, e o quanto nós podemos ajudar as pessoas. Eu vejo por mim também que escrevo, e eu vejo que a gente leva isso para as pessoas lerem e ver o que nós somos capazes, né? Então, vamos seguir adiante agora, então. Como surgiu a inspiração para o nome A Sincronia Perfeita? Olha, isso coincide com uma pergunta aqui da editora Hexa, como se deu a escolha do título A Sincronia Perfeita? Então, já vou responder 2 perguntas de uma vez só. Isso aí. Bacana. Então, gente, como eu falei, a escrita do primeiro livro, ela teve como inspiração, como pano de fundo, a descoberta da TDAH. Eu tomei medicação, tomei anfetaminas e comecei a fazer terapia, e aí coincidiu novas ideias, novas percepções da vida, das pessoas, do mundo, da minha forma de relacionar com as pessoas, com um certo tempo livre. Porque a medicação trouxe como efeito colateral a insônia, e aí eu tinha tempo, tinha ideias, e comecei a tentar retratar aquilo através de poemas, e deu muito certo. Só que depois disso, depois do primeiro livro, eu continuei pesquisando sobre o tema das neurodivergências. E aí comecei a ter reflexões mais profundas, comecei a ver que tinha outras realidades que encontravam paralelo com a minha realidade, né? E todas essas reflexões mais profundas começaram a produzir mais poemas, só que agora com toda essa inspiração, direta ou indireta, das neurodivergências, mas não vista só como uma questão de TDAH, mas com um espectro, com uma abrangência, com uma complexidade, com uma profundidade mais ampla. É legal dizer que nem todos os poemas tratam diretamente desse tema, mas o que tem de pano de fundo, o que tem de inspiração indireta, o contexto geral que o livro se insere, são os desafios que as pessoas com essas condições e outras mais, que eu falo, na verdade, eu amplio para falar de outras diversidades. Como eu disse, né, a reflexão sobre a diversidade humana, ela vai além de questão de neurodivergências, né? Então, foi só o start, foi só o que provocou inicialmente essa reflexão. No livro a gente vai encontrar também outros temas, mas de uma forma ou de outra dialogam, conversam com a questão da diversidade, tá certo? O termo especificamente assincronia, ele é um termo até técnico que é usado, quem estuda essa parte, né, na psicologia, na psiquiatria, ela se refere a quando as pessoas têm uma habilidade ou um talento acima da média numa área de desenvolvimento e às vezes uma dificuldade funcional
em outra área do desenvolvimento humano. Aí fica aquele desenvolvimento que a gente chama de assíncrono. Por exemplo, um estudante que é muito desenvolvido na área acadêmica, consegue tirar excelentes notas, mas o lado social, o lado afetivo ali, às vezes, não é tão bem trabalhado, e tem coisas que precisam ser desenvolvidas. E a gente repara que não é incomum em pessoas com neurodivergências ter esse tipo de assincronia. Mas por que veio a ideia de falar que é perfeita? Estamos falando de uma disfunção, de um problema, de um transtorno, e como é que você coloca aí perfeita? Na verdade, eu coloquei perfeita porque depois das reflexões iniciais que eu fiz, eu percebi que essa diversidade, essa sincronia, ela, na verdade, ela nos complementa como seres sociais. Porque na medida em que uma pessoa se destaca muito numa determinada área de competência humana, ela não consegue fazer tudo, de certa forma ela vai ter que ser suprida por outras pessoas. Então, quanto mais se fala em favor da diversidade, quanto mais se estimula a diversidade, não querendo que todos sejam iguais, não querendo que todos sejam bons em tudo, na verdade se cria um valor social, porque as pessoas estão somando suas assincronias para construir um todo onde conseguimos evoluir, onde nós conseguimos estar no estado de mais bem-estar, vamos dizer assim, né? Eu não quero que a pessoa que tenha dificuldade em esportes ou em dança vire ali um expert nessas áreas, e nem devemos cobrá-los para isso. A contribuição que às vezes que a pessoa tem para dar é na área dos esportes, é na área da literatura, é na área da cultura, é na área da capacidade de empreendedor, é na área da comunicação, ou é também na área intelectual acadêmica. E isso é uma coisa bonita de se ver, o que celebrar essa diversidade, essa sincronia, vendo isso como uma forma, como algo perfeito, e não algo que se devesse combater, que se devesse achar que, olha, não, a pessoa é tão inteligente, mas não consegue nem fazer uma amizade. Na verdade, não é essa visão. Que bom que a pessoa é muito inteligente. Vamos ajudar ele a conseguir amigos, vamos ajudar ele a socializar. E não ficar como se a pessoa tivesse que atender e alcançar ali o limite máximo das habilidades, das competências humanas, porque isso é inatingível, isso causa muito sofrimento emocional. E todas essas reflexões eu quis sintetizar com essa expressão, a sincronia perfeita, para a gente ver isso como um valor social mesmo, né? Essa diferença, esses expoentes, essa singularidade que vai trazer coisas que o ser humano, na média, não traria. Mas quando todos estão juntos trabalhando de forma solidária, aí nós podemos sim ter o benefício de todas essas contribuições individuais a nível coletivo. Então, é uma celebração. Na verdade, o que tem por trás do título A Sincronia Perfeita é meio que uma celebração à diversidade humana. Parabéns, que título lindo, que tema bacana para o momento que nós estamos vivendo. Fiquei emocionada, já estou curiosa para ler esse livro, ansiosa. Quero adquiri-lo logo para mim ler e depois fazer a avaliação, porque só de escutar você falar aqui para a gente já sabe que o teu livro é muito bom. Pelo assunto que você destacou aí, pelo tema, é maravilhoso. Já vi que é maravilhoso, então vamos ter que adquiri-lo. Isso aí. Agradeço muito, tá bom, Genesi? E olha aqui, tem uma participante aqui, como eu falei, eu vou adorar a participação de vocês hoje. A Carol Oliveira, que é uma poeta que eu admiro muito, pediu para fazer uma intervençãozinha ao vivo. Nós vamos deixar, tá bom, Genesi? Porque, como eu falei no começo, a gente vai apreciar e admirar muito a participação das pessoas, inclusive com o microfone aberto para quem tiver o interesse de colocar perguntas aqui diretamente, tá bom? Mas antes de eu chamar a Carol Oliveira, eu queria só comentar aqui uma pergunta da editora Exa, se eu acredito que esse novo livro conversa com a outra obra, que é o Aurora Tardia. Eu acredito que sim, conversa por essa questão do tema das neurodivergências que estão ali bem sutis, estão sendo só insinuados, que vieram a ser aprofundados agora. E pelo próprio nome, né, Aurora Tardia, tem uma questão de tempo e espaço, uma questão de realização, de desafios, daqui a pouco, como eu vou explicar para vocês, e um termina complementando o outro. Eu acho que esse livro vem dar uma continuidade à mensagem que o Aurora Tardia trouxe, tá certo? Lá no ano passado. Deixa eu verificar aqui se a Carol está podendo participar agora. Estou convidando você, tá, Carol? Se você estiver ainda online aí, pode fazer seu comentário, trazer sua pergunta. Fazer mais uma tentativa aqui. Caso ela não esteja, a gente segue adiante. Opa, acho que vai dar certo. Opa, vai dar Carol, certo. como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer ter você aqui.
Ai, que bom, o prazer é meu de estar aqui participando. Prazer, Então, né, Carol. acabei de chegar, né, muito interessante aqui o tema do seu livro. A minha pergunta, né, ele faz relação, ele fala da neuropsico, isso? Sim. Sim, e, e você usou uma linguagem poética também nesse livro? Sim, Carol, eu tenho uma citação no começo, né, que é do Kazimierz Dabrowski, que é de que a Psychoneurosis is not an illness, de 1972. Na verdade, eu fiz essa citação porque eu descobri que o Dabrowski, ele também é poeta, não sabia, e tem uma poesia muito linda dele citada logo no começo do livro, né, como citação. Não dá para eu colocar aqui agora por causa do tempo, mas bem interessante. E na própria dedicatória, eu coloco que o livro é dedicado às pessoas que buscam encontrar seu lugar no mundo, a buscar respostas, que percebem sutilezas e oferecem flores, como uma referência a essa intensidade que a gente percebe, né, em algumas neurodivergências. Mas o tema, ele é explorado de forma poética, sim, e o que eu busco é trazer essa visão, às vezes, não é propriamente o tema, olha, não é que esse poema fala de TDAH, esse poema fala da forma como o TDAH tende a verificar um determinado fenômeno, uma determinada experiência, tá certo? Isso estendendo também a outras. Alguns poucos poemas, como Dupla Excepcionalidade, ele é um tema, o título dele é um tema específico de um termo estudado nas neurodivergências, né, nessa área de conhecimento, mas muitas vezes o tema vai estar sendo abordado de forma indireta e não propriamente direta. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim, é uma tentativa de colocar poesia em toda essa discussão que é muito técnica, né? Sim, sim, nossa, maravilhoso o seu trabalho, muito interessante, né? Essa ideia de usar a poesia para você estar falando deste tema tão atual. Cada vez mais nós temos uma demanda muito grande de crianças especiais, não só do TDAH, né, autistas também. Sim. E você transmitir a forma de que essas pessoas enxergam o mundo, né, que elas contemplam o mundo, o olhar sobre isso, a leitura de mundo delas. Assim, surreal, né? Muito importante, muito significativo para a realidade que nós vivemos hoje. A ideia foi atingir esse público, não exatamente, Carol, não exatamente ou exclusivamente a pessoa que está nessa situação, mas todas aquelas que convivem. O educador, o vizinho, o tio, o pai, a mãe, o irmão, né? Tantas pessoas, inclusive na vida adulta, não só crianças, né? Muitas descobertas tardias, como a minha, que terminam mostrando que, bom, a diversidade está aí em todas as formas e gêneros para a nossa sociedade, reavaliar a importância da diversidade. E essa é uma forma a mais que eu tentei sensibilizar. Bom, muito obrigado pela sua participação, tá? Acrescentou bastante, muito bom ver você por aqui. Obrigado. Obrigada pela participação, Carol. Imagina. Prazer. Prazer é meu. Certo, Genesi, vamos. Então, bom, não vi mais nenhuma pergunta aqui digitada pelos nossos... Vamos ver se tem alguém entrando. Dá uma olhadinha se tem alguém pedindo para entrar ou alguém... Primeiro eu gosto de ler uma coisa assim que colocaram, mas já saiu. Se tiver alguma live maravilhosa, nós podemos ler a pergunta da pessoa sem ela participar online também. Se ela pode só botar no chat que a gente lê a pergunta. Eu acho que está aparecendo mais. Acho que vai aparecer mais para ti lá, viu? Olha lá, porque para mim não está aparecendo. Ah, tá. Ela aparece, vamos olhar aqui. Mas já some. Não, por enquanto, participações, comentários, vamos tocar adiante aqui com a apresentação do livro, até ter mais perguntas e mais comentários, tá? Ok. Então, eu vou fazer mais uma pergunta para você agora. Ótimo. Vai ter bastante para contar para nós. Você agrupou os poemas em capítulos. Isso tem algum significado especial? Bom, tem sim, tá? Eu quis fazer com que a experiência de ler o livro,
ela guardasse um certo paralelo com a própria experiência da jornada, da caminhada humana, que é uma caminhada, quando traz um amadurecimento, que tem uma percepção, uma autoconsciência, que vai combinar com o estado de transcendência, de você se perceber bem mais aquilo do que você imaginou que você era inicialmente, através das suas descobertas pessoais. Então, para representar essa jornada, o pessoal da Exa me ajudou bastante, nós conseguimos colocar gravuras coloridas, dividindo em 5 capítulos do livro. Então, esse primeiro capítulo se chama Dons e Desafios. Tem aqui umas montanhas, tá? Um rio ao fundo, uma pessoa se preparando aqui para uma jornada. Nesse poema Dons, nesse capítulo Dons e Desafios, eu tento trazer a ideia da pessoa se perceber no mundo, se perceber com seus dons, com seus desafios, com suas habilidades. Um autoconhecimento, a pessoa perceber o que eu tenho de diferente, em que eu posso contribuir. Só olhar para dentro de si e não necessariamente ficar querendo copiar os outros ou copiar padrões, mas perceber o que cada pessoa tem de talento dentro de si. Esse é o convite dos poemas do primeiro capítulo. Logo depois nós temos mais um grupo de poemas iniciado com a gravura As Escolhas. Como a gente pode ver aqui, ó, o rio já está mais perto para a pessoa, ela já desceu daquela montanha, e agora ela está fazendo escolhas na vida, escolhas profissionais, escolhas pessoais, com que ela vai se relacionar, qual carreira ela vai seguir, quais os hobbies, quais os esportes, quais as potencialidades. Então, no primeiro momento, você se percebe com dons e habilidades, dali a pouco você começa a fazer escolhas que vão ser relevantes pelo resto da sua vida. Claro, algumas você pode reformular, você pode seguir outro curso, mas a ideia é que algumas decisões na vida, algumas escolhas na vida são bem divisoras de águas entre que rumo nossa existência vai tomar. Então, atenção especial, né? O terceiro se chama A Jornada, porque você observa ali, né, que agora a água já secou um pouco, a água do rio já secou um pouco, está um pouco ali menos água e mais terra, mais sólido. Então, nessa jornada, é a jornada da coragem, é a jornada da pessoa se desafiar, dela ir além, dela seguir adiante mesmo com as dificuldades. Ou seja, depois de tomar a decisão de feita uma escolha, vão surgir desafios. Esses desafios, eles surgem na jornada. Então, os poemas aqui, eles vão ter uma relação sobre esses desafios, sobre esses desafios pessoais, às vezes coletivos, das escolhas que a gente faz a partir dos dons que a gente percebeu. Seguindo adiante, nossa quarta gravura e nosso quarto capítulo é o renascer. O sol aqui, está vendo agora que a água secou, a gente tem um caminho sólido aqui subindo em direção à montanha, o sol ao fundo, e é um renascimento que representa ainda não o destino final, mas a ideia de você se permitir ir além. Você se permitir ir além, observar os obstáculos, os desafios, falar, eu posso mais, eu vou além, eu quero um renascimento. Esse renascimento não significa que esteja tudo pronto, tudo realizado, tudo consumado. Significa um renascimento a partir de uma experiência que você teve ao aceitar os desafios da vida. E, por fim, o último capítulo se chama Jardins do Infinito. Aqui sim ele já chegou no alto da montanha, está vendo o sol mais próximo, tem um jardim em volta e tem aqui um caminho já completamente pavimentado, aqui uma direção a seguir, onde a pessoa consegue ver com clareza os passos, o rumo que ela tem que dar aqui para chegar nos seus objetivos, né? E aqui sim eu falo de poemas que espelham plenitude, realização, consciência, um estado espiritual que deveria ser o estado que nós alvejamos como seres humanos, aquele sentimento de nos sentir mais equilibrados, mais plenos, mais convictos de que nós estamos realmente produzindo e sendo da vida aquilo que nos basta, né? Aquilo que nos dá aquela sensação de interior, de certeza que nós estamos bem conosco mesmo, né? Bem com o universo, vamos dizer assim, né? Sinalizações são positivas e aí a gente alcança aquele estado de cobiçado, estado de paz interior. Bom, poderia-se pensar que é muita presunção. Obviamente que o livro não está dizendo que ele vai nos colocar nesse estado, não é isso. É que os poemas guardam uma relação com a necessidade de se buscar esse caminho, de ter consciência, de trilhar esse caminho de forma consciente. Então, é um convite, não é a palavra final, né? Seria muita presunção falar, leiam esses poemas e você vai saber como chegar no estado de plenitude na sua vida. Não funciona assim, né? Você vai ter muitas vezes questionamentos, você vai ter muitas vezes questões, temas provocativos, poemas que chamam a reflexão, porque essa pegada que eu tive do Aurora Tardia, eu busquei manter. Os temas são, de certa forma, provocativos, porque eles chamam bastante a reflexão, que tem como pano de fundo essa jornada em momentos específicos. Então, os poemas estão agrupados a provocar determinado tipo de
de reflexão, tá certo? Que bacana. É mais ou menos isso, assim, a proposta geral de dividir o livro por capítulos. Normalmente os livros que a gente tem dividido por capítulos são livros de romance, né, ou de outros temas. E, na verdade, eu resolvi dividir um livro de poemas por capítulos. E também eu tenho um prólogo e tenho um epílogo, coisa que não é muito comum. Mas, na verdade, é mais para dar uma ideia ali de coesão para a obra. Espero que vocês gostem, né? No final, a ideia, para resumir, a experiência humana, a experiência é para culminar com o sentimento de redenção e consumação dos propósitos da existência. É essa sensação que eu gostaria de causar com a leitura do livro até o final, para quem tiver interesse, né, em adquirir e experimentar toda a leitura, porque às vezes um único poema você pode ler sim lá na página, não tem problema, não é para isso mesmo, mas olhando todos os poemas ali na sequência, dentro da obra, que dá para entender ali a coesão disso tudo, né, e por que isso faz sentido. Tem uma pergunta aqui da Exa: você acredita que a divisão das partes por capítulos transmite a ideia de que, com passar pelas fases da vida, com o propósito de chegar no Jardim do Infinito? É isso, né? Se chega, esse Jardim do Infinito é metafórico, evidentemente, né? Mas a ideia é isso. Então quer dizer que o Luxocron já chegou no Jardim do Infinito? Não, longe disso. Ter uma ideia do que possa ser esse estado e coloco ele como objetivo para as pessoas que buscam uma existência mais plena, mais rica, elas conseguirem chegar nesse ponto. Então, de novo, é um convite, né? Mas sim, pessoal da Editora X, a ideia é exatamente isso, tá? São fases da vida que culminam aí com ápice, com um objetivo, tá certo? Boa noite, tá? Mari Comini chegou aqui na live, boa noite para você e para todos os outros também. E, bom, consegui responder para você, Genesi, a proposta do livro em capítulos? Sim, ótima resposta, e assim, ó, uma criatividade imensa, você usou de uma criatividade invejável, assim, aquelas gravuras aí, eu amei. Eu quero te fazer mais uma perguntinha dentro dessa. As gravuras foi você que escolheu, você que teve a ideia, ou alguém te ajudou? Não, de novo aí vamos falar das assincronias, né? Dadas as sincronias, eu tenho facilidade com a escrita e uma dificuldade enorme com desenhos. Então, eu precisei de muita ajuda para poder... A ideia geral é eu transmitir o que eu queria, né? Você percebe que sempre tem o sol, o astro, sempre tem a montanha, sempre tem um caminho. Só que às vezes é um rio largo, distante, às vezes é um rio mais próximo. E você tem uma culminância na medida que as coisas vão se tornando tangíveis, mais sólidas. A ideia é que o que você vê de forma como água no começo, como um grande rio, onde às vezes não dá para caminhar, onde você tem uma certa dificuldade, aquilo se transforma numa bela estrada com um jardim em volta, no alto de uma montanha em direção ao sol. E no começo, o que você tinha? Uma montanha ao longe, o sol ao longe, um rio ao longe, que você só tinha uma ideia de como é que ia ser essa caminhada. Então, não, é isso, né? Tem a concepção artística, ela é minha, mas a execução realmente ela não é, porque eu não fui agraciado com o talento do desenho. Eu até gostaria. 2 talentos que eu gostaria muito de ter, mas que eu não consegui nessa vida, foi ter a capacidade de cantar bem e a capacidade de desenhar bem, que eu admiro muito, acho invejável. Somos dois. Eu também não sei desenhar, não tenho habilidade para o desenho. Mas são lindos, né? Olha as gravuras, achei que tem tudo a ver ali. Nossa, muito, tudo Boa noite também para o Marcos Salles, que entrou aqui na live. Bom, a Maria, eu já expliquei anteriormente, você perguntou aqui por que do título, eu já expliquei aqui, tá? Mas recuperando aqui um pouquinho as ideias, a sincronia perfeita é um tributo à diversidade, e como isso pode trazer um valor social para nós enquanto sociedade, né? Nós vamos agregar através das diferenças e não segregar, separar através das diferenças. E é o que está ali de contexto geral do livro por trás de tudo. Eu achei que com esse nome eu estava sintetizando bem essas ideias, tá bom? Vamos só aceitar uma outra solicitação aqui, tá bom? Deixa eu ver, o poeta menor, vamos ver a solicitação dele aqui, autorizar a entrada. Vamos ver se dá certo. Vou continuar tentando aqui, parece que deu algum problema técnico, eu estou chamando, mas não está aparecendo. A gente pode avançar para alguma outra pergunta, e daqui a pouco eu tento de novo verificar se dá certo a participação online dele, tá bom? Aqui, ó, entrou uma escritora, Mari,
Comini, dá um spoiler sobre a abordagem dos dons. Tá. Então, um spoiler, vamos ver, dos dons. Posso dar sim, porque o dons foi aquele, na verdade, de todos, o que é mais inspirado pela questão das neurodivergências é o dons e desafios, porque foi com que eu me identifiquei. Claro, esses dons podem ser os mais variados. No meu caso, o dom da literatura que eu estou explorando agora, associado às capacidades derivadas das percepções de habilidades derivadas das neurodivergências, né? E tem sim um poema que casa bem aqui com o momento, que se chama Galeria do Abstrato, que está nesse primeiro capítulo, Dons e Desafios. Vamos lá. Galeria do Abstrato. Tinjam-me explicitamente de púrpura, pois tinturas nude poderiam me ofuscar. Aceito permanecer por hora fora de moda, sem precisar posar desnudo para vos inspirar. Usem de ciano vibrante para me colorir, pois os velhos tons pastel irão sucumbir. Antes sol e chuva, tudo finda por desbotar, e minha fome de cores desmerece definhar. Realcem-me de vermelho fogo, para fácil ver, pois pontos fora da curva perecem distraídos. Invisível, nesta densa noite fria, morreria ferido, vítima dos semáforos cinzentos, sem me defender. Matizem-me em nuances intensos verde fluorescente, pois desprezo vozes que entoam ecos sem esperança. Pendam-me qual bela pintura na íntima madrugada. Ostentem-me no muro de memórias da eternidade. Luxofron. Então, esse poema tá pedido aqui foi a Mari Ricomini, né, eu acredito. Milena Baldez, boa noite, Milena. A Maria diz que está lindo o poema. Cleni, também muito boa lindo. Noite, tá? Muito bem-vindos aqui à nossa live. Então, esse spoiler que eu posso trazer para você, tá bom? Mari, foi uma inspiração que eu tive no símbolo do autismo, que é bem colorido, e aí comecei a fazer algumas reflexões sobre essa ideia de ser visto, de ser percebido, de sair da invisibilidade, e aí que eu comecei a construir esses versos que iniciam cada estrofe. Tinjam-me explicitamente de púrpura, usem de ciano vibrante para me colorir, realcem-me de vermelho fogo para fácil ver, e matizem-me em nuances intensos verde fluorescente. Porque a ideia é que precisa ter visibilidade, né? Não só essa questão específica dentro das neurodivergências, mas a própria neurodivergência em relação à sociedade como um todo. Toda a diversidade, para ela ser válida, ela precisa ter validação, ela precisa ter visibilidade. Então, com esse poema, eu tentei alcançar esse clamor interior, muitas vezes, dessas condições de precisarem ser vistas para serem consideradas, validadas e terem os seus direitos. Aí eu usei a ideia das cores e da galeria para fazer meio que uma brincadeira semântica aí com o símbolo do autismo, tá? Muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Adriana, boa noite também. Tá bom. Bom, gente, quiserem participar também, vou tentar chamar de novo aqui o poeta Menor Priscila, ainda está online, pediu para participar. Quem quiser usar o microfone aberto para dirigir perguntas, tá bom? Sobre a carreira literária como um todo, especificamente sobre o livro, muito bem-vindo. E todos estão participando aqui, todo mundo que comentou, todo mundo que deixou pergunta no chat, todo mundo aqui já está participando do sorteio no final, tá legal? E não havendo mais perguntas, a gente dá prosseguimento aqui para os nossos temas já pré-programados, certo? Isso. Vou fazer mais, então, uma pergunta. Qual a principal mensagem do livro que você deixa para seus leitores? Bom, reforçando o que eu já disse, né, eu queria colocar que o sectarismo, ele nos deixa estagnados. E é triste ver a sociedade, às vezes, se dividindo, né, às vezes em questões esportivas, ou em questões de política, ou tantas outras, que fazem perder essa ideia de coletivo. Claro que sempre vai ter uma discussão, sempre vão ter divergências de ponto de vista, mas precisamos entender que a diversidade, como eu já falei, ela é um valor social e humano, porque ela nos caracteriza como seres singulares, e é isso que nos faz progredir. Se fôssemos todos na média, sem as tais assincronias, sem os expoentes, sem os gênios, estaríamos numa situação bem aquém da que conseguimos chegar hoje. Então, viva a pluralidade, viva a singularidade, viva a diversidade em todas as suas formas de expressão. Esse é o apelo mais profundo do livro, a sincronia perfeita, né? Todos precisam ter seu espaço, todos precisam ser
validados para assim produzir para a sociedade tudo aquilo que tem em potencial e às vezes não realizam justamente por encontrar contextos às vezes muito adversos. E essa diversidade, se respeitada, ela só tem a agregar para todos nós. Então essa é a principal mensagem que eu queria trazer para vocês com a sincronia perfeita. Estou vendo aqui umas perguntas, Genesi. Qual a diferença entre o livro... Desculpa? Qual a diferença entre o livro da autora tardia e a sincronia perfeita? A Aurora Tardia e a sincronia também comentamos um pouco aqui, o nível de profundidade dos temas, tá bom? No primeiro livro eu tentei ser mais genérico e abordar temas mais diversos, e agora eu consegui temas mais específicos e de uma forma assim mais clara, visceral, transparente. Eu posso dizer que no Sincronia Perfeita eu sou mais eu mesmo. Não que no outro eu não fosse, mas no outro eu tentei explorar temas mais universais, mais abrangentes, para mostrar estilo, para mostrar a minha forma de produzir textos. Agora que eu acredito que já tem um certo estilo consolidado, quando as pessoas vão ler os poemas do Luxor, eles já têm uma ideia do que eles vão ler, já tem uma certa identidade criada. No Sincronia Perfeita eu me senti mais à vontade, mais livre para colocar meus pontos de vista com mais veemência, com mais clareza, com mais profundidade, com mais intensidade. Então ele vai ser um livro mais intenso, eu diria. Ele é um livro mais intenso que o Aurora Tardia, que foi um livro mais amplo, né? Apesar de ele tem uma coesão, ambos têm uma coesão, mas esse tem um Luxor Chrome mais transparente, vamos dizer assim, mais ele mesmo. É mais ou menos essa diferença que eu coloco entre os dois, né? Aí que você está perguntando se existe alguma poesia favorita nessa referida obra. Olha, favorita, tem sim, não diria favorita, mas tem uma que eu fiquei muito feliz de ter escrito, e quando eu leio para as pessoas, elas gostam bastante, então vou compartilhar com vocês, tá? Numa live anterior, acho que eu já até compartilhei com vocês, mas vou mais uma vez ler, tá bom? Que chama Estilhaços. Foi com o vidro que construí as minhas máscaras, pelo complexo formato de minha face peculiar, e com perfeito ajuste para não incomodar. Foi com vidro que construí as minhas máscaras, do exato peso que me fosse razoável suportar, pelo exíguo tempo que me restasse disfarçar. Foi com vidro que construí as minhas máscaras, foscas, para atenuar os raios do sol com calma, em franca lucidez, que reluz a verdade da alma. Foi com vidro que construí as minhas máscaras, translúcidas, resistentes à realidade nua e crua, com leveza, para sem perigo, transitar na rua. Foi com vidro que construí as minhas máscaras. Ouvi dizer que sem máscaras se vive muito mal. Eis uma perfeita para brincar no carnaval. Foi com vidro que construí as minhas máscaras, essas mesmas que hoje resolvi não mais usar. Perdi o medo e decidi todas elas quebrar. Ante cacos e estilhaços, respirei a liberdade, e no exótico mosaico dessa retumbante vitória, tente se espelhar para entender a minha história. Luxor Chrome. Que lindo. Bom, esse poema Estilhaços, eu pensei ele. Obrigado. Eu muito feliz de ter escrito. Quer fazer algum comentário geral sobre ele? Fica à vontade, tá? Ver se alguém está perguntando. Ah, não, comentário sobre as capas. Então tá bom. Achei que era sobre o poema, mas era um comentário sobre as capas, a capa e as capas, as separações, né? Isso. O poema é maravilhoso. Muito obrigado aí pelo carinho, Mônica, e a escritora Mari também, tá? Olha só, gente, esse poema eu tentei retratar a necessidade que a gente precisa desse ajuste para conviver em sociedade, nos diversos meios que a gente vai. Isso, com neurodivergências, é muito sensível, porque essas máscaras, às vezes, são muito diferentes da nossa forma de funcionamento, que tende a ser um pouco diferente das demais pessoas. Então, essas máscaras tendem a ser um pouco mais desconfortável, a pesar mais, ou a gente tem que usar elas por um tempo maior do que as pessoas normalmente precisam usar. Então, eu comecei a relatar ali todo um esmero, um cuidado na hora de fabricar, de fazer, de cuidar dessas máscaras, de qual material você faz, se é translúcida, se é fosca, em cada situação,
para justamente colocar que isso é uma necessidade, todos precisam entender que não só os neurodivergentes, mas todas as pessoas precisam se adequar a essas situações. A diferença está o tanto que é diferente sua real face daquela em que você mostra quando você está utilizando essas máscaras. E o tempo que você usa, o peso dela e todas essas questões metafóricas que eu coloco, mas que no fundo levam à reflexão de o tanto que essa máscara me pesa e o tanto que convém eu usá-la ou não convém eu usá-la em determinadas situações. E a ideia no final de quebrar as máscaras é uma situação levada ao extremo de uma pessoa que, apesar de ter feito com todo cuidado, terminou as utilizando de forma excessiva. E por ter utilizado de forma excessiva, ele precisava ali de uma libertação para poder respirar o ar, para poder ver aqueles estilhaços no chão, e aquilo lhe dá uma certa sensação de liberdade. Tá? E no último verso também, a ideia de que tente se espelhar para poder entender a minha história, é porque de uma forma ou de outra, todos se identificam, eu acredito, e tentam ter um paralelo da sua experiência com a experiência do poeta, por conta do eu lírico do poeta, porque quem de nós já diversas vezes não se percebeu usando essas tais máscaras para interagir socialmente, seja por quais motivos forem, né? Para bem além da questão de TDAH, de autismo, de qualquer outra questão. Então, termina sendo um tema que transborda, que transcende, até para a própria, de certa forma, até filosófica, né? O tanto que nos mostramos como verdadeiramente somos e o tanto que nos mostramos de forma adequada a cada situação. Tentei te colocar de forma poética para expressar, às vezes, um sofrimento um pouco maior de determinadas pessoas de lidar com esse mesquinho que a gente chama, né? Que essa adaptação aí para poder ser, às vezes, aceito ou considerado ou validado em determinadas situações sociais. E achei muito bacana. As pessoas que eu costumo ler esse poema, elas gostam, então eu acho que ele tem, sim, um significado especial, mais profundo. E é isso mesmo, uma redenção, um processo de catarse, exatamente. Mari, a ideia foi trazer justo isso, né? A ideia é não chegar no ponto onde você precise quebrar todas as máscaras porque se revoltou com a situação. A ideia é que você aprenda a utilizá-las o estritamente necessário. E a ideia do vidro, ela é bem simbólica. Por que vidro? Porque você, apesar de estar usando uma máscara, você precisa enxergar a realidade lá fora. E quem está do lado de fora precisa enxergar com quem eles estão lidando. Quem é você de verdade, quem é você em essência. Apesar de ser uma máscara para permitir essa interação, é sempre importante que ela não bloqueie de toda essa interação entre o que você é e o meio exterior. E é uma série de metáforas e colocações que eu coloco aqui, que quem lê com cuidado vai ver que tem cada frase, cada palavra, cada verso não está sendo colocado ao acaso, está sendo colocado porque ele quer dizer especificamente um detalhe que só quem usa máscaras que pesam vai conseguir entender do que o poeta está falando, tá? Mas, bom, é isso. E assim, uma reflexão muito profunda, né? Da relação entre, ao mesmo tempo, de força e muita sensibilidade. Né? A ideia do vidro foi muito especial. Muito especial. Sim. Sim, exatamente. A ex-editora está fazendo outra pergunta aqui. Se fosse para resumir em uma palavra, apenas em uma palavra, qual seria a essência e mensagem principal do livro, em uma só palavra? Olha, eu diria que, em uma palavra, mais profunda até do que diversidade, eu colocaria intensidade, por conta da vontade de viver todas essas experiências como algo rico, como algo produtivo. A diversidade a nível coletivo, mensagem para o livro para todos nós. Agora, do ponto de vista de mensagem, do que toca o íntimo de quem redigiu a obra, e o que eu quero que seja tocado no coração de cada um é intensidade. Precisamos viver a vida com intensidade para perceber o que está escrito por trás, o que está escrito nas entrelinhas de cada poema desse livro. É preciso viver as coisas de forma intensa para a partir daí encontrar os dons, o caminho, as escolhas, as jornadas, e ali o renascer e os jardins do infinito. Na verdade, a diversidade é dever de casa, é obrigação, mas eu diria que a intensidade está um pouco mais além, tá como algo que está no nível do sentimento e não do entendimento. A diversidade estaria no nível do entendimento e a intensidade no nível do sentimento, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso sobre o livro. Tem uma pergunta do Livro Trovador. Quais paradigmas pretende romper
com os poemas do livro. Eu pretendo romper os paradigmas de que nós estamos separados e somos seres separados. Na verdade, nós somos mais unidos e somos mais solidários do que a gente pode imaginar. E quanto mais nós nos percebemos diversos, por mais antagônico que pareça, mais nós vamos conseguir entender que é essa diferença que nos torna mais próximos, que deve nos tornar mais próximos e mais parecidos. Não é a diferença que afasta, é a diversidade que une. Então, o paradigma que eu pretendo que as pessoas reflitam e pensem é isso. Estamos mais unidos do que pensamos. Enquanto não entendermos isso, teremos decisões a nível coletivo e a nível pessoal que não vai conduzir ao estado hipotético fantasioso. Lá eu digo fantasioso não de termos pejorativo, tá? Mas fantasioso no sentido de hipotético do jardim do infinito, onde vamos conseguir a nível pessoal e ao nível coletivo compreender a proposta de tanta diferença, de tanta diversidade no mundo, que é um propósito evolutivo, que é um propósito de nos tornar, como eu disse, né, gosto muito de usar essa palavra, mais íntegros, mais plenos, tá bom? E espero contribuir, sim, com esse amadurecimento de entendimento, né? Quando eu verificar uma pessoa que pensa diferente, eu quero entender como ele pensa, e não vou atacá-lo, a forma dele de pensar ou de ser, antes mesmo de entender qual é a proposta dele. Enfim, sejamos mais solidários, sejamos mais fraternos, sejamos menos egoístas. As pessoas que se acreditam donas da verdade, elas são muito fechadas em si mesmas e não permitem essa mudança de percepção, né? O que é romper o paradigma? O que é aceitar que sua realidade não é a única que existe? Então, se eu estou aberto a outros pontos de vista, eu começo a reposicionar o meu. E essa ideia das metáforas que eu uso, inclusive lá do Renascimento, dos Jardins do Infinito no final, apesar de ter um toque, como eu disse, um pouco de fantasioso, é justamente um instrumento, a ferramenta que a gente tenta buscar para sensibilizar as pessoas que acreditam que os seus conceitos e as convicções são duras como rocha. Na verdade, na medida em que você abstrai por meio de uma fantasia, você começa a se permitir pensar coisas diferentes. E é aí que o novo vem, é aí que a diversidade entra, e é aí que as pessoas amadurecem. Então, às vezes, é preciso, sim, uma linguagem poética e uma linguagem fantasiosa para atingir realidades duras e concretas de quem muitas vezes acha que as coisas não podem mudar, mas elas estão sempre em modificação. E muitas vezes o papel da arte é justamente esse, né? Trazer elementos que nos permitam abstrair, através dessa abstração, enriquecer nossos conceitos. Então, é uma singela contribuição o Aurora Tardia e também agora a Sincronia Perfeita para tentar amadurecer essa percepção mais coletiva, tá? Mais aprofundada da vida. Isso aí, que sejamos empáticos também, né? Para ver no outro. Empáticos. Isso você já também está representando. Já falou bastante. Vamos ver se tem mais alguém. Selminha Poesias também está assistindo, seja bem-vinda. Alguma pergunta, Selminha? Vamos lá. Fique à vontade, gente, microfone aberto, quem quiser se pronunciar, fazer comentário, sempre muito bem-vindo, tá bom? Já estamos muito satisfeitos aqui com a quantidade de interação que nós estamos tendo, tentando responder todas as perguntas que estão chegando aqui. É maravilhoso quando as pessoas interagem, né? Sim. Perguntam. Enquanto não chega mais participação, eu gostaria de ler uma declaração aqui da Cida França, que é uma das seguidoras que gostam bastante do trabalho do Jardim de Luxor. Ela não pôde estar presente, mas ela deixou para nós aqui o depoimento sobre o que ela acha da proposta como um todo, tá bom? Vou ler para vocês porque eu faço questão, porque eu achei muito belo. A vida pulsa em perfeita harmonia, e o mais belo é perceber que somos parte desse compacto invisível. Ler esses versos é sentir de perto a grandeza de um dom transformador em missão. É compreender que sua poesia, Luxor Kron, ecoa como um chamado e você o atende lindamente. Os desafios são fios que a vida nos entrega, tecendo com mãos sutis nossas pegadas neste vasto universo. Parabéns por essa nova jornada poética. Que você siga sendo um jardim perene de versos, onde cada desafio floresce em sonho, e cada sonho se desdobra em pétalas de esperança. Então, muito obrigado, tá, Cida França, pelo carinho, e adorei, gostei muito, achei que você pegou bem o sentido aqui da nossa proposta, tá legal. E... Luxor, eu queria também que você colocasse para os que estão nos assistindo,
e para mim também, para todos que estão interessados em adquirir a sua obra, aonde que a gente encontra para comprar, o site, ou como que faz para adquirir o teu livro? Certo. No momento, nós temos o e-book a R$ 9,90, desde a semana passada já está disponível, tá bom? Lá no meu perfil, vocês clicarem lá em links, vocês vão ver um link direto para a página de vendas do Kindle. Atualmente só está a versão online, mas logo, a versão do e-book, mas logo vocês vão encontrar também a versão impressa, tá legal? Acredito que depois do carnaval, porque deu uma paradinha aí por questão de feriados, né? Mas vocês vão encontrar já, quando retornar aí do carnaval, certamente, um link para fazer a aquisição do livro físico. Quem tiver alguma dificuldade, conversa comigo, que eu vou ter alguns exemplares, pode adquirir diretamente comigo também, tá bom? E a versão e-book, como eu disse, né, já está sendo comercializada. Sempre o canal vocês podem encontrar lá no perfil Jardins de Luxo, que, aliás, quem estiver vendo agora ou for ver posteriormente, né, já peço aí encarecidamente, sigam, porque eu adoro quando vocês vão lá, interagem, deixam like, deixam comentários, tá bom? Republicam, divulgam, isso me deixa muito satisfeito. Atualmente são lá 3.600 seguidores, quase 3.500, quase 3.600, que eu gostaria de agradecer cada um deles. Se eu pudesse, daria um abraço pessoalmente, cada um deles, mas não posso. E eu acho legal ter essa projeção toda em 2 anos, menos de 2 anos de Jardim de Luxor, né? E é muito legal mesmo ter essa interação com o público. Então, quem estiver aparecendo por lá, dá uma olhadinha nos links, porque sempre tem um link para o YouTube, tem um link para o podcast poético no Spotify, e tem um link também para a venda dos livros físicos na Amazon, tá legal? Vou deixar também um site lá, no site da editora Hexa. Mas pelos links que estão lá, vocês já conseguem, quando estiver disponível, fazer a aquisição do livro. Aí vou agradecer muito também pelo apoio, tá bom? Como eu falei, cada livro financia o próximo, então quero continuar com esse projeto. Quem gostar e quiser dar uma força com a aquisição do livro físico, eu vou ficar muito satisfeito. Ótimo, você falou em próximo, aqui tem uma pergunta da Hexa Editora. Algum spoiler sobre algum possível próximo lançamento? Bom, infelizmente não, só posso dizer em relação ao gênero. Eu ficaria muito satisfeito se eu conseguisse escrever um romance para lançá-lo em breve, no próximo ano ou nos próximos anos, né? Então, por enquanto eu só tenho gênero, mas nada de concreto ainda. Vamos trabalhar em cima, vou continuar produzindo poesias, mas a próxima obra mesmo a ser publicada está um pouco aí em aberto, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. Tem também uma passagem que, na verdade, é o final do prefácio, que foi escrito pela Aline Bischoff, que eu queria agradecer muitíssimo também, muito solícita em preparar esse prefácio. E o finalzinho do prefácio eu também achei muito emblemático e significativo para poder retratar a natureza, assim, a essência da obra, tá bom? Ela disse o seguinte, que cada leitor se permita perder-se e encontrar-se nas entrelinhas desse livro, porque na imprecisão do tempo e na multiplicidade das vozes, talvez resida o segredo da beleza que nos torna humanos. Então, ela conseguiu pegar bem aí o que é a proposta que nós estamos trazendo. Todo o prefácio é muito bem escrito, né? Quem tiver contato com a obra vai poder perceber, mas esse finalzinho aí ela conseguiu aí encerrar com chave de ouro. Trazer mais. Mais alguma pergunta chegando por aí? No momento, não. Certo. Bom, também nosso tempo já está caminhando aqui para o final, na verdade. Então, a gente pode talvez fazer algumas considerações finais, tá bom? Já falei aí sobre como o livro pode ser adquirido. Fiz aí o agradecimento também à Aline por conta do prefácio, tá legal? Pessoal da editora Hexa, mencionei Efêmera Sintonia, sempre com o apoio de sempre, tá certo? E nesses minutinhos finais que ainda temos aí, se não aparecer mais nenhuma pergunta, eu gostaria de ler para vocês, tá bom? O epílogo do livro que se chama O Duelo Final. Enfim, consegui vencer no teu jogo, mas o sucesso me custou tanto esforço que, ao final, me pergunto se valeu mesmo a pena. Quem realmente foi vencido? Qual prêmio foi conquistado? Eis minha recompensa. Me equilibrar na corda bamba, ter certeza da queda, nunca cair e todos os dias me sentir ferido. Será de fato que tudo se resume
numa injusta disputa, onde por mais que eu me esforce, sempre me sentirei insuficiente, quanto ainda me falta para compreender que talvez o jogo nem sequer tenha existido. Devo galgar os degraus da consciência rumo ao sol. Devo trilhar o caminho do meio, da síntese, do equilíbrio. Pés no chão, olhos no horizonte, mente no infinito. Exausto e rejuvenescido, em perfeita sincronia, agora tudo faz sentido. Luz, redenção e eterna paz. Então é isso que fazendo uma trajetória que ao longo eu tentei fazer nesse epílogo uma passagem rápida, sintética, por todos os capítulos do livro, é como se fosse a poesia das poesias, apesar de estar escrito meio que em prosa poética, não respeitando tanto aqui métrica, rimas e toda essa questão, tentei colocar isso aqui como sendo o epílogo, a síntese mesmo da mensagem do livro, tá legal? Porque é um pouco isso, né? Quando as pessoas tentam atingir muito essa expectativa externa, quando tentam ser melhores em tudo, quando veem as pessoas felizes lá na rede social e querem copiar aquele comportamento, aquelas coisas, se sentem infelizes por não ser tudo aquilo. Na verdade, isso é plantar sofrimento. É um jogo que às vezes você sente-se sempre, vai estar ali sempre se sentindo insuficiente, sempre triste, sempre aquém. E, na verdade, o que a gente precisa é isso que eu tento colocar aqui, galgar os degraus da consciência rumo ao sol, buscar o equilíbrio, saber para onde vai, ter consciência, ter uma percepção de você mesmo, aonde você quer chegar. E a vida vivida de forma consciente, que é o que esse livro convida, faz você fugir tanto dessas armadilhas, tanto de agradar os outros ou de usar máscaras. Ao longo da leitura dos poemas, vocês vão ver várias situações que a gente se pega fazendo e que, na verdade, a gente precisa amadurecer, precisa refletir se é isso, de fato, que vai conduzir a nossa felicidade. Mas uma das coisas mais evidentes é que querer ser bom em tudo e achar que para ser feliz e para agradar os outros precisa ser bom em tudo é o caminho mais rápido para o sofrimento. Porque a sincronia vem nos trazer justamente que no que somos deficitários, o outro nos completa. E nós temos que nos sentir felizes com isso e não comparados, diminuídos, invalidados ou aquém do que quer que seja, né? Na verdade, esse sentimento de realização de plenitude inferior ao qual me refiro é um estado íntimo conosco mesmo, não é um estado ou uma situação para dar satisfações ou para justificar nada para ninguém, né? As pessoas vão perceber o seu estado de felicidade na própria convivência com você. Então, o livro é um convite a tudo isso. E esse que é o sentido geral do epílogo, e o epílogo é a síntese da obra. Então, eu espero realmente que com esse livro eu traga algo de bom, de proveitoso, para que as pessoas reflitam sobre suas vidas, tenham uma reflexão proveitosa e que incorpore dentro do possível as reflexões no seu dia a dia. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz aí com o resultado da produção literária, resultado final da obra Sincronia Perfeita. É isso que eu tinha para dizer hoje aqui para vocês sobre o livro, tá bom? Fico muito agradecido com a presença de todos, presença via chat, via participação ao vivo, a simples presença, quem só assinou, quem só deixou um like, tá bom? Quem só passa lá no perfil, quem for comprar o livro depois, fico feliz, tá? Muito feliz mesmo com todas essas formas de interação, e muito feliz também, tá, Genesi, com sua presença aqui, que veio em nome da Efêmera Sintonia, como não poderia deixar de ser, nossa grande parceira, representar muito bem e mostrar que vocês estão sempre aí para apoiar quem gosta de cultura, quem gosta de arte, quem tenta buscar e realizar os seus sonhos. Meu sonho de escrever livros só se tornou possível graças a vocês. Então, em nome de toda a comunidade, agradeço a você, tá? Extensivo também a todos, a Célia Félix, extensivo ao Paulo Brito e todos de lá. Vocês estão ajudando escritores a realizar seus sonhos, e na medida em que a gente realiza os nossos sonhos, a gente alcança através da poesia e da escrita os sonhos das outras pessoas e as coisas acontecem, tá bom? Muito obrigado de coração a vocês da Ex-Editora e da Efêmera Sintonia e ao carinho de todo o público que eu tenho recebido aí nesses 2 anos de carreira literária, tá bom? Vocês são incentivo para continuar e produzir outros livros. Boa noite, com muito carinho do Luxor Cron para vocês. Eu também quero agradecer à Efêmera Sintonia pela oportunidade de estar aqui nesta noite com este escritor maravilhoso, inteligentíssimo, né, mostrando para nós a sua habilidade, a sua competência, né, e tudo de bom que
que ele tem aí, que está demonstrando através da escrita. Parabéns, Luxo, eu acho, assim, que você, hoje, eu aprendi muito contigo, viu? É um aprendizado, é o que eu falo, a vida é um aprendizado, estamos aprendendo todos os dias, estamos juntos, e eu acho que juntos nós somos mais e juntos somos mais fortes. E agradeço a todos que participaram, que fizeram perguntas, que entraram na live, e agora eu acho que você vai fazer o sorteio, porque aqui para mim não aparece todos os que participaram. Tá, gente, olha só, o critério que nós vamos usar aqui para poder fazer o sorteio do livro, nós pedimos para todos fazerem perguntas e deixarem comentários, tá bom? E eu vou escolher um comentário de uma pessoa que se pronunciou num determinado momento da live, e esse minuto da live já estava programado desde o começo, para a gente ter uma aleatoriedade aí de não saber exatamente quem iria fazer o comentário, e saber se a pessoa ia ficar até o final ou não, porque às vezes só poucos ficam até o final, outros aparecem mais para o final, então para contemplar todo mundo que veio assistir o mesmo, que foi um pouquinho, a gente achou por bem dar o prêmio, né, o livro, para aquele que fizesse o comentário próximo a um determinado minuto do momento do andamento da live, tá bom? E é isso que eu estou localizando aqui agora, para verificar quem vai ser essa pessoa, só um instantinho. Bom, consegui localizar aqui, tá, gente? Eu só tenho aqui o nome, que não é o nome da pessoa, é o nome do perfil, que é o Meu Livro de Ideias. Que comentou aqui que a live estava maravilhosa. Eu não sei o nome da pessoa, mas vou localizar aqui no Insta pelo perfil dele, fazer o contato, tá bom? Então, não sei qual é o nome da pessoa, mas o Meu Livro de Ideias foi a pessoa que vai ser, que será contemplada aí com envio do exemplar físico do livro Aurora Tardia. Mando para você logo após o carnaval, quando eu tiver com todos os exemplares físicos aqui, tá legal? Só um pouquinho de paciência aí que logo chega para você. Entra em contato para poder pegar os seus dados pessoais, tá legal? E muito obrigado aí pelo carinho e pelo comentário. Então, gente, chegamos ao fim, né? Então, é isso aí. Se algum dia surgir outra oportunidade de estarmos juntos novamente, com certeza vamos nos reunir. Claro, claro. Vai ser muito bom recebê-la aqui no Corrente Poética futuramente também, que eu sei que eu vi que você escreve poesias, e vou ter muito prazer em recebê-la aqui para a gente fazer uma live específica sobre suas poesias também. Tá legal? Te agradeço demais. Quem quiser me seguir no Instagram @gelicipise. Claro, isso deixa o arroba aí para todo mundo poder seguir. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Nos canais que eu falei para você, vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva aqui no Jardins de Luxor, e também no podcast poético lá no Spotify, com o mesmo nome de Jardim de Luxor. Então, nosso tempo acabou, agradeço a participação de todos, boa noite e desfrutem da leitura para aqueles que decidirem fazer a aquisição do A Sincronia Perfeita, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima. Boa sorte, Deus abençoe. Obrigado.